Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. O tema que iremos abordar hoje é que Potifar reconhece a integridade de José. Vamos lá para o texto bíblico? Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou de mim para me insultar. Ele conservou o manto consigo até que o senhor de José. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Esse texto está lá em Gênesis 39, do verso 16 ao 20. Então aqui a gente viu nas últimas semanas, quando José ele mostra a sua integridade, que ele não cede às tentações que a mulher de Potifar estava fazendo contra ele. Ele foge, a gente viu na semana passada que ele foge ali quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, e agora a mulher de Potifar, ela espera o seu marido chegar e fala que ele tentou, que o José tentou abusar dela. E aqui a gente vê algo acontecendo muito claro. Né? O texto vai dizer: quando o Senhor, seu Senhor, ou seja, quando Potifar ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Aí você pergunta: mas Sérgio, cadê aí Potifar reconhecendo a integridade de José? Veja bem, para a gente entender sobre isso, a gente tem que entender o contexto da época. Naquela época, determinados crimes eram punidos não com a prisão, mas com a morte. E um deles era de abuso ou de relações sexuais ali que não eram devidas, né, ou estupro ou qualquer outro tipo de relação sexual. Então, o que a mulher de Potifar estava acusando José era de abuso. José era só um escravo, por mais que ele era um homem ali que estava sendo usado por Deus para abençoar muito Potifar, ele era apenas um escravo de Potifar. Por mais liberdade que ele tinha, por mais poder que ele tinha ali na casa de Potifar, ele era apenas um escravo. E como ele estava sendo acusado de abusar da mulher do seu patrão, José não deveria ser preso. José deveria ser morto. E quando José ele é apenas preso e não morto, isso mostra que Potifar ele reconheceu a integridade de José. Mas aí você pergunta: mas Sérgio, se Potifar reconheceu a integridade de José, por que ele mandou prender José? Existia também naquela época um contexto que o escravo ele não poderia ser ouvido da mesma forma com qualquer outra pessoa da sua família. Ou seja, se a sua esposa fala que um escravo tentou abusar dela, por mais que você saiba que talvez a sua esposa esteja errada, ou que o caráter daquele seu escravo é tão íntegro que você sabe que ele não fez isso, por mais que você pode pensar dessa forma, a palavra da esposa valia mais que a palavra do escravo. Ou seja, para não pegar mal para Potifar, para as pessoas não começar a questionar a idoneidade de Potifar, ele resolve prender José. Mas a vontade de Potifar era libertar José. Porque se Potifar acreditasse naquilo que a sua esposa tivesse falado, ele não deveria prendê-lo, mas ele deveria matá-lo. Como ele não acreditou, ele apenas prendeu para manter ali, entre aspas, as aparências ali do seu governo. Ou seja, Potifar, no fundo, ele sabia que José era íntegro, sabia que José não tinha feito nada de mal, porque senão ele teria matado José. Como ele mandou prender, ele queria manter somente as aparências, dizendo para a sociedade que a palavra da sua mulher valia mais do que o do seu escravo. E aí ele mandou prender José. Tanto que a gente vai ver ainda ao longo da nossa série de mensagens, quando o próprio José ele vira governador de todo o Egito, Potifar era o segundo homem no governo do Egito, no Império Egípcio. Ele tinha acesso muitas vezes ao faraó. Quando José ele assume ali a governança daquela nação, ele vira ali um braço direito de Faraó, Potifar poderia virar e falar: seu Faraó, esse homem ele foi lá na minha casa e ele tentou abusar da minha mulher. Se eu fosse você, eu não colocava esse homem, que ele pode fazer isso também com as suas mulheres, aí dentro do seu palácio. Mas Potifar calou-se. Isso nos mostra que Potifar acreditava na integridade de José.
Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha surgido, deixe seus comentários, deixe suas perguntas, tanto aí nos comentários do nosso canal, ou então nas nossas redes sociais. Que Deus abençoe sua vida e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens.